Oi, Rede de de Vida ESEC no Brasil. Meu nome é Ariane, eu sou atual VPO de Vida ESEC em Campo Grande e também NST Specialist Preparation and Experience ODV. Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a etapa de Experience do nosso Customer Flow. Então, a etapa de Experience é a etapa que acontece entre o Realize e o Finished, ou seja, é quando o nosso EP está lá de fato viajando e realizando o seu projeto. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que deve estar acontecendo nessa etapa, como nós podemos acompanhar a experiência dos nossos EPs, a timeline de entrega de standards de experience, dados importantes para serem analisados nesse período, e o que fazer caso o seu EP tenha algum problema. Então, nessa etapa deve estar acontecendo a entrega dos Exchange Standards de Experience, o acompanhamento da experiência dos EPs, o preenchimento ongoing da survey conforme os standards vão sendo entregues, e também gestão de informação. E aí, como nós podemos estar acompanhando a experiência dos EPs? É muito importante que a gente esteja realizando o tracking da entrega dos standards para saber se eles estão recebendo tudo aquilo que nós nos propomos a entregar e saber se a experiência deles está sendo realmente aquela experiência que a gente prometeu para eles no momento da venda. E a gente pode estar realizando esse tracking através dos follow-ups semanais com o EP, então é sobre a gente todas as semanas conversar um pouquinho com o nosso EP, com algumas perguntas direcionadas para entender se eles estão, se naquela semana eles receberam tudo aquilo que eles deveriam ter recebido especificamente naquela semana, e se está tudo bem, lógico, também. E também rotina de contato com a ICX para entender se a ICX está conseguindo realizar a entrega de todos os standards, se tudo está ocorrendo da maneira esperada, e também para saber se a gente pode estar ajudando eles de alguma maneira. E aí, com relação à timeline de entrega dos standards, na primeira semana, que é quando os EPs chegam no país, né, eles acontecem a entrega de alguns standards iniciais, né, e então acontece a entrega do Alignment Spaces with Opportunity Provider, que é um standard que fala sobre o EP estar tendo um espaço para conversar com o provedor da oportunidade, que seria a ONG, que ele vai estar trabalhando sobre aquilo que ele gostaria de estar desenvolvendo durante essa experiência e realizar alinhamentos para que ele possa estar, de fato, desenvolvendo isso que ele quer desenvolver nas jobs que ele tiver na ONG. Também acontece o First Day of Work, que é o acompanhamento de uma pessoa da ESEC no primeiro momento que o EP vai estar na ONG para realizar o seu projeto. A Job Description, que vai ser sobre a gente estar acompanhando se a job description que está sendo executada pelo nosso EP, né, se todas as jobs que ele está realizando no projeto são as mesmas jobs que estavam descritas na oportunidade que ele se aplicou no nosso site. As working hours, né, são definidas que o EP deve estar realizando pelo menos 25 horas de trabalho por semana, então precisamos acompanhar para saber se isso está mesmo acontecendo. A duration é que os nossos intercâmbios têm uma duração de 6 semanas, então eles precisam estar começando em uma data determinada e se encerrando em uma data determinada também, para que ele tenha todo esse período de 6 semanas e ele não pode ter nenhuma interrupção no meio do projeto, né? Então a gente precisa acompanhar para garantir que essa duração vai ser correta. E as Opportunity Benefits, que são os benefícios listados na vaga que o EP se aplicou. Então, precisamos acompanhar para saber se o EP vai estar recebendo todos esses benefícios durante o projeto dele. E aí, das semanas 2 até a semana 5, os standards que a gente vai precisar estar acompanhando são standards que são entregues continuamente durante todo o período do projeto do nosso EP. Então, eles são a Job Description, Working Hours, Duration e Opportunity Benefits. Então, a gente precisa ir acompanhando todas as semanas para saber se não houve nenhuma alteração e se eles estão sendo entregues corretamente durante todo esse período. Aí, já na sexta semana, que é a última semana de projeto do nosso EP, né, a gente acompanha esses 4 primeiros standards, né, que são os mesmos das semanas 2 até a 5. E aí, novamente, a gente tem o Alignment Spaces with Opportunity Provider, que nesse momento já vai ser um espaço para o EP
conversar com a ONG e fazer um fechamento sobre como ele de fato conseguiu se desenvolver com as jobs que ele realizou no projeto, e também o Departure Support, que é sobre nós estarmos passando informações para os nossos EPs sobre o que eles precisam para estar retornando ao Brasil. E aí, quais são os dados importantes para a gente estar analisando durante esse período, né? A porcentagem de entrega de standards é um dado muito importante, então, além de a gente estar acompanhando qual que é a nossa conversão finished para completed, é muito legal a gente entender quais que são os standards que a gente tem mais dificuldade para estar entregando, quais são os standards que a gente consegue entregar mais frequentemente, quais são os comitês que a gente consegue realizar o maior número de entrega de standards, porque com esses dados a gente consegue estar entendendo melhor quais que são as nossas dificuldades e traçando planos de ações para evoluir nesses pontos nas experiências futuras que a gente tiver. Também é muito importante a gente estar acompanhando a NPS, né, que aí não só a gente vai estar sabendo se os nossos EPs estão recebendo ou não os standards, mas se eles estão ficando satisfeitos com a experiência que eles estão recebendo. É muito importante a gente acompanhar também dados de gestão de time, então é importante você entender se você tem o seu time realizando suas jobs corretamente nas DDLs, garantindo os follow-ups com os EPs, e se você é membro, é muito importante você estar entendendo se você está realizando todas as suas jobs corretamente, nas datas certas, e se nenhum EP está sendo prejudicado por algum atraso ou porque não houve algum follow-up. E também é muito importante que a gente tenha gestão de informação. Então, todas as datas e informações importantes sobre a experiência daquele EP devem estar no pódio para que elas possam ser acessadas futuramente, caso seja necessário. E aí, o que você precisa fazer caso algum EP seu tenha um problema durante a realização dele? É muito importante sempre que, primeiramente, você mantenha a calma e você consiga passar isso para o seu EP e mantenha ele calmo, porque não adianta a gente ficar nervoso, que isso não vai fazer com que a gente consiga solucionar os nossos problemas. E aí é muito importante você entender a situação. Então, pergunta para o seu EP mais informações sobre aquilo que ele está te passando, para você entender perfeitamente o que aconteceu e como que ele chegou naquele relato que ele está te fazendo. Colete provas, então peça fotos, prints, o que o seu EP tiver, né, que possa estar comprovando aquilo que ele está te passando, porque isso pode ser importante, né, para depois você passar para esse X explicando, ou caso você precise abrir um caso no ICB. Mantenha sempre tudo documentado por e-mail, então sempre que você for fazer alguma comunicação com a ICX por conta desse caso, é muito legal que você sempre mantenha isso por e-mail, porque ali você tem tudo documentado. E busque soluções sempre em conjunto com a ICX e mantenha DDLs claras para as ações que vocês acordarem juntos que vão estar realizando. E siga sempre o Case Solving Flow do ICB, que é um flow já estruturado para lidar com alguns casos que possam surgir. E aí, caso você tenha alguma dúvida com relação aos pontos que a gente conversou aqui nesse vídeo, você pode estar entrando em contato comigo. Aqui tem o meu e-mail e o meu telefone. Eu estou totalmente à disposição, caso você precise. E é isso.